Falamos no início do Acontece, que falaremos sobre aposentadoria. Mudamos o entrevistado, mas o assunto segue aqui com a gente. No Acontece, nós vamos conversar sobre a chamada revisão da vida toda. Sabe, quando você tem que contribuir por um determinado tempo para poder fazer jus à sua aposentadoria? Cálculos diferentes em momentos diferentes da história, e agora há um julgamento no STF que trata desse tema. Nós vamos conversar com o doutor Fábio Henrique de Araújo, que é advogado e especialista nesse assunto. Doutor Fábio Henrique, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Como vai? Cláudio, como vai, Ronald? Seja bem-vindo, tudo bem, graças a Deus. Olha só, esse julgamento que vai ser retomado no STF trata de um tema nevrálgico para fatias importantes da população, algumas já com o direito, a situação resolvida há algum tempo, mas que permitem revisão. Muita gente acha que essa possível mudança no processo de qual o período deve ser considerado para o cálculo da aposentadoria pode beneficiar muita gente. E tem muita gente que acha que pode haver algum tipo de redução. Como é que o senhor avalia essa análise que vai ser feita pelo STF, chegando a uma decisão definitivamente? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. É uma questão, como você disse, como você bem disse, é uma questão nevrálgica. Uma vez porque tem três grandes elementos que devem ser levados em consideração, né? O primeiro é a questão política, né, que envolve uma reforma da Previdência, né, frente a um colapso financeiro que ela anunciava. Leva também uma questão jurídica, porque trata do conflito, do choque frontal de duas leis que dizem coisas diferentes, né? Leis que foram promulgadas logo após a edição do Plano Real, em 94 e consequentemente, em 99. São leis que são conflitantes. E, por fim, uma questão financeira, econômica, né? Porque a gente sabe que o país não se encontra em condições de suprir, né? O déficit da Previdência é algo que impacta economicamente o nosso cenário. Então, é uma decisão, é um voto do nosso ministro Alexandre de Moraes, do qual, contrariamente à minha banca, eu guardo bastante simpatia a ele, né? Porque ele tem uma carreira voltada aí para questões mais sensíveis, e é a nossa aposta, né, que ele vote favorável à população, favorável ao assistenciado, né? Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, eu acho que, independente se a gente for favorecer alguns ou prejudicar outros nesse sentido, o importante é considerar que os cálculos que forem apresentados para que essa revisão da vida toda estejam corretos, né? E eu, por experiência profissional, majoritariamente vejo quando a revisão da vida toda é requerida judicialmente, eu vejo um benefício para o assistenciado. Normalmente ele pagou mais, ele contribuiu mais, a sua média salarial é maior, e ele é prejudicado por conta... E, aliás, esse é um dos principais argumentos, né, da PGR quando sustenta que, se passar a revisão da vida toda, vai ter um impacto. Lógico, porque vai ter um aumento maior, né, nesses benefícios, eles vão ser corrigidos para mais. Doutor Fábio, esse 5-5 mostra que, do ponto de vista constitucional, há um certo subjetivismo, né? Porque não foi uma lavada. 5-5 e vamos ter um voto decisivo. Agora, o pessoal do Ministério da Economia e da Secretaria de Previdência, não, uma secretaria específica do Ministério da Economia, falou em 46 bilhões e 400 milhões de reais de impacto entre 2015 e 2019, no caso da revisão da vida toda. Esse seria o impacto. Só que essas entidades ligadas aos aposentados estão dizendo que esse número é um chute. Ou seja, o Ministério da Economia está inflando esse número e que o impacto não seria desse tamanho.
Então, eu tenho duas perguntas para o senhor inicialmente. Primeiro, se o senhor tem algum cálculo que o senhor considera mais verossímil, mais próximo da realidade, se esse cálculo do Ministério da Economia é exagerado, desse impacto nos cofres. E segundo, quando a gente olha que em 99 houve alteração do cálculo, que até então era a média das últimas 36 contribuições. Quem, nos últimos 36 meses, antes da aposentadoria, passou a pagar ali pelo teto, teve, portanto, uma aposentadoria melhor do que se tivesse o cálculo da vida toda. E, no entanto, quem passou a pagar menos, por N razões, circunstâncias, nos últimos meses de trabalho, teve prejuízo com essa mudança. Então eu queria saber, primeiro, se o senhor tem ideia desse impacto. E segundo, qual dos dois critérios o senhor considera mais justo? 100% ou os últimos 36 meses? Duas questões muito bem levantadas. Na verdade, as minhas anotações e os meus estudos se convergem justamente nessas duas questões, né? O quanto isso vai custar para o Estado e se vale a pena. São basicamente as duas grandes observações que a gente tem que fazer para que isso seja encarado como algo positivo ou negativo. Bom, primeira pergunta, né? Eu acho que esse número, primeiro, assim, o grande argumento que fragiliza essa tese de 46 milhões, 50 milhões, eu já vi números até maiores, né, em alguns artigos que eu cheguei a ter contato, mas são números que eles não são anuais, não é um número de impacto frontal, né, não é aquela coisa, olha, a partir do primeiro ano é esse número não, eu trabalho com ações judiciais que demoram 5 anos. É muito comum, fase recursal, o segurado morrer e ainda não ter o seu benefício revisado. Então, 46 milhões, ou 30 milhões, ou 1 milhão, ou 100 milhões, acho que é um número muito difícil de se calcular, né, de se prever, principalmente pela condicionante judicial que isso vai ter, porque o INSS não vai simplesmente acatar a revisão da vida toda e vai fazer e vai disponibilizar. Via de regra, essa revisão da vida toda vai ser por via judicial, né? E é por isso que, inclusive, a pauta foi parar no STF, STJ e agora no STF, né? Por conta justamente, seja dessa questão judicial, dessa morosidade que vai impactar todo esse levante financeiro e posterior, né, nem todo mundo vai exercer isso daí, né? A gente sabe que o Brasil ele tem uma carência educacional, uma carência de exercício de direito absurdo, né? A gente fala de 20, 30% da população que sequer aparece, né, em acesso ao judiciário, simplesmente não existe. Então, o número é muito difícil de catar, há muitas variantes. A segunda pergunta, no tocante até mesmo a variação que isso impacta, né? Se a pessoa vai ou não vai exercer esse direito, e se isso vai ser justo, o que é mais justo, né? A gente utilizar a variante de 36 meses, dos últimos 3 anos, ou a contribuição da vida toda, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é muito mais justo a gente pagar e receber aquilo que a gente efetivamente pagou e efetivamente recebeu. Uma vez que, em começo de carreira, é sabido que nossos salários são menores. Nós começamos com um estagiário ou com uma profissão júnior. Então, as nossas contribuições são menores e elas vão crescendo ao longo dos anos. E isso, obviamente, impacta, né, no cálculo. Então, se eu levar em consideração os últimos anos, onde normalmente eu tenho um salário maior, mas no meu começo de carreira eu tive um salário muito menor, às vezes o começo de carreira pode se estender aí por 15 anos, além de ser uma fonte numérica errada, né, eu acho que também as variações impostas por planos monetários,
por inflação, por ganho e perda de poder aquisitivo do beneficiado, acaba impactando esse cálculo. Então, se vai ser exercido ou não, é algo que vai depender inicialmente de um cálculo prévio, para saber se compensa ou não. E segundo, né, eu acho que a revisão da vida toda só traz benefício para o assistenciado, pois se algum tipo de prejuízo lhe trouxer, ele simplesmente não exerce, ele simplesmente não ingressa nessa vertente. E só mais um ponto, com relação à reforma de 2019, e que aí foi uma mudança radical, né? Inclusive a idade mínima de aposentadoria para mulheres e homens, isso é progressivo. Então, por exemplo, no caso dos homens, o sujeito para conseguir 100% da média, ele tem que trabalhar ali 40 anos, né? Há a explicação fiscal, a necessidade. Não, a Previdência vai quebrar. E muita gente contestou esse argumento, dizendo que os números apresentados, eles trazem ali alguns sofismas, né? E que não são os números exatos a serem considerados. O senhor acredita que era realmente inevitável, a reforma tinha de ser feita, senão a Previdência não aguentaria, ou cálculos discutíveis foram apresentados como argumento para fazer a reforma de 2019? Sofisma é uma bondade, né? Uma bondade sua para caracterizar esse verdadeiro atraso, né? A gente está falando que alguns institutos de previdência europeus fizeram essa reforma em 1980, 1990, quando a idade da população começou a envelhecer, né? A vida do segurado começou a se prolongar. Eles enxergaram isso, também tardiamente, lógico, no sistema deles, mas eles enxergaram a necessidade, né, sine qua non de se fazer uma reforma, de se corrigir algumas marcas, né? E isso impõe, lógico, o argumento, e volta a tocar nessa tese, repito, é o argumento maior da PGR, né? Não teremos dinheiro, vai quebrar a economia, vamos ter que fazer, vamos ter que mexer em outras questões sociais, né? É o argumento maior, né? É quase um apelo, o que é lamentável, né? Nós não fizemos o planejamento, nós demoramos 20 anos para fazer uma reforma da Previdência e agora vocês vão trazer uma questão de direito do segurado que pagou por mais e está recebendo por menos, né? E esse é o argumento. É realmente lamentável, né? Considerar essa marca, né? Essa falta de planejamento, né? E é a mesma, eu acho até similar à questão relativa aos precatórios recentes, né? Que a gente não tem dinheiro, vamos dar a moratória dos precatórios. A União ela tem esse argumento covarde, né? Eu acho que de onda com o impeachment da presidente, né? Eu acho que não pode haver crime de responsabilidade fiscal, então a gente não vai poder fazer, então eles acenam essa bandeira aí, né? A gente não tem fundos para gerir os precatórios, né? E é o mesmo argumento em relação agora à Previdência. É sempre o mesmo argumento, mas eu acho sinceramente que o ministro Alexandre de Moraes não vai ceder a essa questão essencialmente política, na minha opinião. Doutor, a gente está com o tempo estouradaço, mas eu queria só uma resposta objetiva. Na média, é a pergunta de todas as pessoas que estão nos assistindo agora no YouTube, no Facebook, mandando mensagem por WhatsApp. Na média, o senhor entende que contribuição, se for pegar pela vida toda, mais gente vai ganhar ou mais gente vai perder? Ganhar. O senhor entende que na média vai ter mais ganho do que perda? Forma mais reduzida impossível. Com certeza, eu acho, pela experiência que eu tenho na advocacia, eu vejo que a revisão da vida toda só traz
Principalmente, eu não sei porque o enfoque é maior na classe médica, mas é impressionante, é 100% das aposentadorias que a gente faz com o pessoal da área da saúde, médico, eu falo médico, mas é enfermeiro, área da saúde. É impressionante a defasagem que eles sofreram. Mas isso vale também para o torneiro mecânico? Sim, todas as áreas, porque houve um decréscimo de contribuição, né? E isso não foi absorvido no momento do cálculo da sua aposentadoria. Então, quando for fazer o cálculo da vida toda, né, a média salarial deve subir. Né? E isso impacta, obviamente, naquilo que ele vai receber de volta, já que ele contribuiu por um valor maior por mais tempo, e não só um salário mínimo, que é lamentável. Dr. Fábio Henrique de Araújo, advogado, especialista em previdência, que nos atendeu muito gentilmente para tratar desse tema tão sensível. Doutor, um abraço, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado a todos, boa tarde. Valeu. Agora 4h41. Obrigado às pessoas, impressionante a participação e como esse tema é sensível e chama a atenção de todos que interagem aqui com a gente pelos nossos canais de comunicação. Rede Bandeirantes de Rádio.